Galera, com certeza, esses aqui são os 10 jutsus proibidos mais poderosos e mais temidos da obra de Naruto e de Boruto. Com certeza, você já ouviu falar de algum desses jutsus aqui. Mas antes de nós falarmos quais são esses jutsus proibidos extremamente poderosos, vou pedir para você se inscrever e deixar as notificações ativadas. Então, sem mais enrolação, bora ver essa lista aqui, já começando com um baita jutsu extremamente poderoso e deu muito trabalho na Quarta Guerra Ninja. Eu estou falando do Edo Tensei, que foi primeiramente criado pelo segundo Hokage Tobirama e foi proibido por ele mesmo, por ser um jutsu extremamente forte e roubado, já que basicamente é um jutsu de vida por vida. Como assim? Você basicamente pega uma pessoa viva e pega o DNA de uma pessoa morta. Você acaba fazendo o selo do Edo Tensei e acaba trazendo aquela pessoa morta à vida novamente, com aquele receptáculo que você trouxe o outro ser vivo. Só que tem um baita de um problema nisso. Quando você faz o Edo Tensei, você traz a pessoa com corpo imortal e com chakra infinito. E para piorar a situação, se o cara que está preso do Edo Tensei saber os selos desse jutsu, ele pode se libertar e ficar simplesmente imortal e com chakra infinito, igual Madara fez. Só que quem criou esse jutsu foi Tobirama e proibiu ele. O Orochimaru pesquisou, aprendeu e aprimorou. Só que o Kabuto levou isso num nível tão insano, tão poderoso, que ele basicamente conseguiu modificar o corpo antigo do Madara e criar um novo corpo para ele, já com Rinnegan. Então o Kabuto levou o Edo Tensei a níveis inimagináveis, e se não fosse isso, com certeza o Obito já tinha perdido a Quarta Guerra num piscar de olhos. Para ver o nível desse jutsu, que é muito poderoso e é muito roubado, e é por isso que é proibido. E agora vamos para o jutsu de selamento, que é um jutsu extremamente roubado e criado no clã Uzumaki. E o Minato, Hiruzen e o próprio Orochimaru aprenderam esse jutsu. Eu estou falando do Fujikujin, aquele Shinigami que acaba aparecendo. E como funciona esse jutsu? Basicamente, você consegue arrancar a alma do seu oponente. E sem a alma, você basicamente acaba morrendo e acaba sendo selado eternamente dentro do estômago desse Shinigami. Tanto que o Hiruzen conseguiu selar o Hashirama e o Tobirama, que era o primeiro e o segundo Hokage, e os braços do Orochimaru dentro desse Shinigami. E tipo, é impossível, entre aspas, recuperar a alma dentro desse corpo. E o Minato conseguiu selar a Kurama dentro dele e também dentro do Naruto, para ver o nível de absurdo desse jutsu. Mas por que é proibido? Porque basicamente quando você morrer, você também vai ser selado dentro desse estômago. É por isso que é proibido. E tem como libertar essas almas fazendo um sacrifício, abrindo seu próprio estômago com uma máscara específica que o Orochimaru fez e acabou libertando os 4 Hokages e também os seus braços de volta. E agora temos um jutsu proibido. Na verdade são 2 jutsus proibidos do clã Uchiha, que é basicamente o Izanami e o Izanagi. Vamos começar com o Izanagi. Basicamente, para você conseguir fazer o Izanagi, você precisa ter um Sharingan ou um Mangekyo Sharingan. E o que esse dojutsu e jutsu proibido acaba fazendo? Basicamente, você consegue reescrever a realidade ou reescrever a sua morte. Assim, se você foi morto ou foi ferido gravemente, você pode reescrever a realidade e trazer o seu corpo de volta como se nada tivesse acontecido. Só que tem uma penalidade. Quando você usa esse dojutsu, você fica cego de um olho que nunca mais pode ser recuperado. Mas tem um baita de um problema nisso. O clã Uchiha estava usando tanto e abusando tanto desse dojutsu que estava fazendo meio que uma guerra civil no próprio clã para quem simplesmente iria liderar o clã. Então, que a Naori Uchiha acabou criando o Izanami, que é basicamente um jeito de cauterizar o Izanagi, que é basicamente você criar um ciclo de repetições, que vai do A, B e C. Você fica tão repetitivo nesse ciclo que você pode usar o Izanagi quantas vezes você quiser. Você vai continuar nesse ciclo desde que você aceite a sua realidade e acabe mudando. Mas também tem uma penalidade. Se você usa o Izanami, você acaba também perdendo um dos seus olhos. O Izanami é muito poderoso e é muito insano, e é por isso que esses 2 jutsus são extremamente proibidos. E continuando essa lista, nós temos a marca da maldição do Orochimaru, que também
é um jutsu proibido que é meio que um fake do Senjutsu. Como assim? O Orochimaru queria tanto alcançar o modo sábio, mas o seu corpo não aguentava o treinamento da caverna Ryuchi, e por conta disso não conseguia absorver a energia da natureza. Ele foi meio que criando a sua própria forma de criar um modo sábio imperfeito, vamos assim dizer. Então ele viu o jugo que naturalmente ele absorve a energia da natureza, a própria energia da natureza vai para o seu corpo, para ter um corpo especial. Então ele começou a fazer vários experimentos no jogo e acabou criando a marca da maldição, algo parecido com o modo sábio. Mas isso acabou também se tornando um jutsu proibido, já que fazia o cara que, entre aspas, ser leal até a morte ao Orochimaru por conta dessa marca. E o porquê eu falei entre aspas? Porque o Sasuke não foi leal a ele e acabou mandando ele jogar lá no Vasco. Mas é um jutsu proibido também. E continuando ainda no Orochimaru, o cara só criou o jutsu proibido. Óbvio, o cara era apaixonado de aprender várias e várias formas de se tornar imortal e jutsus proibidos. Então ele acabou criando um jutsu que basicamente deixava ele, entre aspas, imortal. Como assim, entre aspas? Porque basicamente ele tinha um jutsu e fazia um ritual que conseguia transferir o seu corpo e a sua alma para um outro hospedeiro. Ele queria fazer isso com o Sasuke, mas como ele tinha perdido seus dois braços para o Hiruzen, ele não conseguia fazer esse jutsu. Ele precisava trocar de corpo o mais rápido possível e acabou trocando com um cara aleatório com um corpo resistente que aguentasse a sua alma e também todo o seu poder. E isso meio que atrasou os seus planos por 3 anos e acabou perdendo a oportunidade de ter o corpo do Sasuke e ter o Sharingan. E quando ele foi fazer esse ritual com o Sasuke já com seus 16 anos, levou uma baita de uma surra, perdeu o controle desse ritual e acabou sendo devorado pelo Sasuke. Mas é um jutsu de meio que encontrar uma forma de se tornar imortal, indo trocando de corpo em corpo, muito bizarro. Mas isso aqui é um dos meus preferidos jutsus proibidos, que na verdade são os 8 portões internos. Como assim? Todo ninja e toda pessoa que nasce no universo Naruto tem pontos de chakras específicos, 8 portões que servem como limitadores do seu chakra. Mas se você forçar esses limitadores, você acaba abrindo esses portões internos e aumentando sua quantidade de circulação de chakra no seu corpo, assim aumentando todos os atributos, como liberação de chakra, força e velocidade. Somente alguns usuários dos 8 portões internos existe em Naruto e em Boruto também, como o próprio Gai, Rock Lee, o pai do Gai e o Metal Lee, que é o filho do Rock Lee. Só porque esse jutsu é proibido? Porque basicamente você tem 8 portões. Se você abrir esses 8 portões, você acaba morrendo no processo. Mas o ganho de poder é tão absurdo que você fica mais forte que os 5 Kages juntos. E simplesmente, quando o Gai abriu os 8 portões internos e mudou a sua cor, ficou todo avermelhado, até o seu cabelo ficou vermelho, ele simplesmente conseguiu quase matar o Madara das 10 caudas. Isso é um feito que poucos fizeram, nem mesmo o Hashirama conseguiu fazer isso. E o Gai, somente utilizando o seu Taijutsu, humilhou o Madara. O Madara tava deixando, foi a primeira vez que ele tava lutando com um cara com 8 portões internos. Não importa, olha o feito do Gai, um feito absurdo. Era o Madara 10 caudas com o Rinnegan e tudo mais. Cara, o Gai fez quase o cara jogar lá no Vasco. O próprio Madara disse: eu, Madara, declaro você o mais forte no quesito de Taijutsu. E pro Madara reconhecer alguém, esse alguém é extremamente poderoso, que é o Gai com 8 portões internos. Só que como eu disse, tem uma penalidade, você acaba morrendo no processo. E por que o Gai morreu então? Porque o Naruto chegou lá e acabou salvando ele com o poder do Rikudo Sennin. Mas é um baita de um jutsu proibido. E o 8º jutsu proibido, que é vida por vida. É o Eden Tensei? Não, é o Hinen Tensei. Todo usuário de Rinnegan, só existem 3 na verdade, que é o Nagato, Obito, Madara, na verdade são 4. E o Sasuke podem fazer esse dojutsu, esse jutsu proibido, que é basicamente você sacrificar a sua vida e trazer a outra pessoa que está morta à vida novamente. Nagato fez isso quando destruiu Konoha, ele fez o Hinen Tensei e acabou salvando várias pessoas que ele tinha matado e trouxe de volta à vida, inclusive o próprio Kakashi. E o Obito fez isso para trazer o Madara de volta. Mas tem um problema, quando você faz o Hinen Tensei, como eu disse anteriormente, você acaba morrendo. E é por isso que é um jutsu proibido. Então por que o Obito não morreu no processo? Porque
que o Naruto e o Zetsu Negro meio que salvaram ele bastante tempo. O Zetsu Negro manteve ele vivo, o Naruto com o poder do Rikudo acabou parando esse processo do Rin-Tensei e salvando o Obito. E galera, você sabia que o Jutsu Clones da Sombra do Naruto é um jutsu proibido? Sim, o próprio Tobirama classificou como uma técnica proibida. Por que era proibida? Além de ter uma grande quantidade de chakra e poderia meio que tipo lascar o cara que tá fazendo esse jutsu, por falta de responsabilidade, era um ótimo jutsu de você se infiltrar em outras vilas, tá ligado? Você mandava o seu clone, esse clone morria e a informação voltava pro original. Então ensinar esse jutsu para as pessoas era muito perigoso, pois se as pessoas soubessem desse jutsu e traíssem Konoha, era só mandar vários clones para as outras vilas e passar informações. Então é um jutsu muito arriscado para ensinar as pessoas. É por isso que o Tobirama proibiu esse jutsu. E para finalizar, em 10º lugar, e é o jutsu proibido criado pelo próprio Naruto Uzumaki, que é o seu Rasen Shuriken. Como assim? O Rasen Shuriken é um jutsu extremamente poderoso, mas a própria Tsunade classificou como jutsu proibido para o Naruto utilizar da forma que ele utilizava primeiramente, quando ele aprendeu. Como assim? Quando ele aprendeu, ele também sofria danos e os efeitos colaterais do Rasen Shuriken. Era um efeito menor? Era um efeito menor. Mas o próprio Rasen Shuriken estava ferindo o braço do Naruto e meio que agulhas estavam cortando as suas linhas de chakra. Com o passar do tempo, se o Naruto continuasse utilizando o jutsu da forma que ele estava fazendo, ele ia perder a capacidade de manipular chakra, já que o Rasen Shuriken ataca em nível celular e acaba cortando as redes de chakra do usuário e também do seu oponente. E é por isso que a Tsunade proibiu esse jutsu, mas quando ele aprendeu o modo sábio, ele aprendeu a arremessar o Rasen Shuriken, então ele não tem mais esses efeitos colaterais, então ele está livre para usar esse jutsu proibido. E curtiu essa lista e quer ver mais como essa? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode trazer de Naruto e de outros animes também. Deixe o seu like e se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois vamos trazer mais conteúdos como esse para vocês. Tamo junto, galera, e valeu!